Walter, tem uma outra pergunta aqui. Os outros candidatos não estão questionando o resultado? Não, veja, existem candidatos que já reconheceram o resultado. E existem outros, e partidos, inclusive, que não estão questionando de conjunto, mas estão exigindo a comprovação. Então, tem posições diferentes. Aqui, na verdade, o que acontece? Uma parte da mídia apagou as outras candidaturas, que tiveram 5% dos votos. Apagou. Por isso, inclusive, vem esses raciocínios esquisitos sobre se fosse aqui no Brasil, como se tivesse uma eleição com duas candidaturas. Não tem. Então, como apagam esses outros candidatos, eles somem. Há entre eles os que já reconheceram o resultado e há entre eles aqueles que estão com uma posição intermediária. Quem está com a posição punk, de extrema-direita, é o candidato que ficou em segundo lugar, que evidentemente é o beneficiário de qualquer reviravolta. E aí eu fico querendo entender, sinceramente, nos Estados Unidos tem uma eleição de segundo turno, perdão, uma eleição, tá certo? Em que se confrontam democratas e republicanos. E tem muita gente da esquerda brasileira que está com o coração batendo forte pela vitória da candidata democrata, sob o argumento, esse é o argumento, não de que ela seja legal para o povo dos Estados Unidos, não que ela seja legal para o povo da Palestina, não que ela tenha uma posição legal sobre a guerra na Rússia, mas porque a vitória do oponente ajudaria o nosso inimigo aqui. Esse é o argumento que eu ouço de nove. Tem muita gente que fica envergonhado de dizer que está apoiando uma candidata que é cúmplice do assassinato de milhares de pessoas, tá certo, na Palestina. Então dizem, não, ela não vale nada, mas se ganhar o outro lado, vai nos atrapalhar aqui, porque o Trump ajudará o cavernícola. Então eu pergunto, esse mesmo raciocínio pragmático não deveria também ser incluído na análise da situação da Venezuela? Por acaso a vitória da extrema-direita lá vai nos ajudar aqui? Vai ser bom para a esquerda latino-americana? Vai ser bom para os setores progressistas? Eu acho que muita gente está entrando nesse debate com uma postura um pouco abstrata sobre democracia, entendeu? Os estándares democráticos. E está desconsiderando totalmente a realidade concreta e os efeitos que terá sobre o Brasil e sobre a América Latina e sobre o mundo se a extrema-direita venezuelana sair vitoriosa, tá certo? Dessa queda de braço. Então, de novo, eu repito, a minha postura ela envolve convicção sobre o resultado, é tudo que eu conheço deles, desde 99, nunca vi uma postura de fraude, nunca vi uma postura de manipular processo eleitoral, então não tem nenhum elemento para suspeitar do que eles estão fazendo e conheço eles como conheço nós, a ponto de dizer que, tá certo? Tem confusões muito parecidas. Número dois, além disso, além desse elemento de convicção, tá certo? Tem um elemento de olhar a geopolítica internacional. Olhar o que vai significar para o mundo esse resultado. E, em terceiro lugar, tem aí sim uma posição que é de princípio, que chama-se soberania. Quer dizer, a questão tem que ser resolvida nos marcos do povo venezuelano. É por esses três motivos é que eu acho que a posição adequada, nossa, como país, tá certo? Deve marchar na direção do reconhecimento, de maneira cautelosa, como fez, por exemplo, a nota que a Executiva Nacional do PT soltou, que diz, ó, o CNE apontou um resultado, o Maduro está reeleito e a gente tem expectativa de que o Conselho Nacional Eleitoral considere adequadamente os recursos nos marcos da legislação e da Constituição daquele país. Porque tem esse detalhe, né? Porque se for para ser o resultado nos marcos da legislação dos Estados Unidos, ou dos estándares democráticos decididos não sei aonde, aí nós entramos no terreno do imponderável, né? O certo é que seja resolvido nos marcos da Constituição bolivariana, porque é essa que vale democraticamente, né? Aliás, Walter, essa nota do Partido dos Trabalhadores foi muito usada contra o presidente Lula durante
até o presidente Lula se manifestar dizendo que a oposição devia recorrer à justiça caso não considerasse legal o resultado. Como é que a presidenta do PT diz que não consulta o presidente Lula para soltar a nota? Foi um dia de muita confusão e barulho em torno deste texto aí do Partido dos Trabalhadores. Como é que é lidar com as pressões da mídia para o partido e para o presidente Lula sobre a questão da Venezuela? A, a mídia é engraçada, né? Porque ela reclama daqueles países onde tem partido único, onde a opinião do governo e a opinião do partido do governo são a mesma coisa, fazem o maior escândalo, diz que democracia é pluralidade, democracia é debate, ok, mas quando interessa a eles, eles viram a página e dizem que é um absurdo o PT ter uma posição e o governo ter outra. Pessoal, o governo é um governo de coalizão, em primeiro lugar. Segundo lugar, é um governo, não é um partido. Atende a outra dinâmica, tem outro papel, outro lugar, portanto, é normal que haja diferenças de opinião, não só entre o presidente e seus ministros, não só entre o presidente e sua base de apoio, mas também entre o presidente e seu partido. Então, o meu ponto de partida é: vamos aceitar que contradição, diferença, polêmica faz parte da vida. Número dois, neste caso em particular, naquilo que interessa, na essência da coisa, eu entendo que a declaração do presidente Lula marcha na mesma direção, como diz os outros, vai ao encontro, não de encontro, vai ao encontro da mesma afirmação que a executiva do partido fez. Então, no fundo, as pessoas estão querendo fazer uma intriga que não tem motivo de existir, porque diferença existe, a gente tem que lidar com elas, e no caso concreto, não me parece que exista uma diferença naquilo que é, digamos, a síntese da coisa. Tem mais algumas perguntas aqui com superchat, eu vou fazer para você. O Lucas Pereira pergunta o seguinte: o programa de Chaves do PSUV tem semelhanças com a linha do PT de 1987? E ele pergunta também se você tem sugestões de livros sobre a Venezuela após 2018. Olha, é assim, sim e não, né, em relação à primeira pergunta. Na verdade, o programa do PT, ele foi baseado numa resolução que o partido adotou no 5º Encontro Nacional, que de fato aconteceu no ano de 1987, que era chamada Estratégia Democrático Popular. Depois foi reafirmado no 6º Encontro, que ocorreu em seguida, e se plasmou na campanha presidencial de 89. Se a gente tivesse vencido as eleições presidenciais de 89, a gente provavelmente viveria aqui no Brasil situações que recordariam de longe situações que se viveu na Venezuela. Agora, atenção, recordariam de longe, porque o Brasil é um país muito mais complexo, muito mais diversificado. Só para dar um exemplo, o peso da PDVSA, que é a Petrobras deles, na economia venezuelana, é muitas vezes maior do que o peso da Petrobras na nossa economia. A gente tem, para o bem e para o mal, muito mais força, muito mais. Aquele é um país, o eleitorado, a gente estava falando, né, de comparecimento 12 milhões, o eleitorado total de 20, um pouco mais de 20 milhões. O nosso eleitorado é X vezes isso. Então, primeiro. Segundo lugar, semelhanças. O programa do Chaves, na eleição em que ele venceu em 1998, tá certo? Ele tomou posse em 99. Ele precisa ser lido pelas pessoas. E é preciso lembrar que a política monetária que o Chaves adotou no início do seu governo era muito conservadora, parecida em vários pontos com a que se adotou aqui posteriormente. A guinada do Chaves para uma posição explicitamente socialista se dá no curso do processo. Então, essas semelhanças existem, mas elas precisam ser muito mediadas, entendeu? Tem muita fantasia. Sobre sugestões de livro, eu sugiro ler um livro que foi publicado, sim, pela editora da Fundação Perseu Abramo, na coleção Nuestra América, Nossa América, um livro do Max Altman sobre a Venezuela, um livro didático
que traz muitas informações, enfim, ele é possível de baixar fazendo o download gratuitamente. Repito, o nome é Venezuela, o autor é o Max Altman, e isso foi publicado pela editora da Fundação Perseu Abramo na coleção Nossa América, Nuestra América. Este aí mesmo. Tá certo. Então, quem quiser, baixa aí o livro do Max. O Joaquim Silvino pergunta: é verdade que o PC venezuelano não apoia Maduro? Veja, o Partido Comunista da Venezuela, ele é um partido com uma larga história, né? E num determinado momento, isso eu acompanhei quando estava lá, ele sofreu muita pressão. Quando eu estava lá, explico. Eu fui secretário de Relações Internacionais do PT, fui secretário executivo do Foro de São Paulo, portanto, eu ia à Venezuela com alguma frequência até 2013. Desde 2013, eu nunca mais voltei à Venezuela. Tá certo? Desde então, acompanho as notícias como todo mundo. Então, até aquele momento, o Partido Comunista da Venezuela estava com uma situação muito difícil, porque ele integrava o grande polo patriótico, que é, digamos, o nome da frente ampla que apoia o Chaves antes e o Maduro agora, mas havia uma pressão para ele deixar de existir e entrar no PSUV, no Partido Socialista Unificado da Venezuela. E essa pressão levou a que o Partido Comunista da Venezuela fosse entrando em choque crescente, primeiro com o PSUV e, em segundo lugar, com o governo. Ao lado disso, há divergências de mérito sobre orientações programáticas, etc. E no último período, essa postura de choque entre o Partido Comunista da Venezuela e o governo se aprofundou. É por isso que nessas eleições a gente vai ver declarações e posturas do Partido Comunista da Venezuela muito duras. Agora, a gente vê isso aqui no Brasil, né? Tem partidos aqui no Brasil também de esquerda que não apoiam o governo Lula, que não apoiaram o governo Dilma, não apoiaram o governo Lula 1 e 2, e faz parte. Isso quer dizer que porque é de aparência ou de essência de esquerda está correto, meçam a experiência brasileira, né, pessoal? Walter, essa aqui se refere à polêmica Maduro-Lula. Você concorda com Maduro que nossa urna não é auditável por falta de voto impresso? Isso daí é outra confusão inacreditável, né? A nossa urna é auditável, o que não são auditáveis são os votos. São duas coisas diferentes. Vamos nos entender. A urna em si ela é auditada e o processo de transmissão também é auditado. Se você acreditar que não existe nenhuma possibilidade de interferência, de entrar uma informação equivocada na urna, ela é 100% segura. Perfeito? No caso da Venezuela, tem a mesma coisa, igualzinho, e tem um plus. Esse plus, o eleitor, ele depois que faz a mesma coisa que faz aqui no Brasil, ele pega o seu voto que sai impresso na hora. Verifica se o voto que saiu impresso confere com o que ele digitou na urna e coloca esse voto dentro de uma urna. Passado o processo eleitoral, ou seja, encerrada a votação, em mais de 50% dos locais de votação, é feita uma conferência para ver se o resultado da urna, sai aquele boletim, confere com o resultado da urna física, onde foram depositados aqueles votos em papel. Portanto, é possível, no caso da Venezuela, além da auditagem que é feita aqui no Brasil e também é feita lá, é possível também checar voto impresso com o conteúdo do mapa, do boleto, né, daquele recibo que a urna imprime. É disso que se trata. Na minha opinião, eu acho que nossos companheiros na América Latina, e eu estou me referindo a todos, às vezes entram num torneio de declarações que são desnecessárias. São desnecessárias, porque desviam o foco do principal, tá certo? Eu acho que melhor coisa é o silêncio e bola para frente.